Boa tarde a todos os irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus. A mensagem que tenho hoje para você está lá em Apocalipse capítulo 1 e é uma das visões que o apóstolo João teve lá na prisão. E o interessante é que aqui nesse versículo que nós vamos ler é o próprio Jesus falando com ele. Diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 17 e 18, o próprio João relatando, e diz assim: e eu, aqui no caso João, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui, na verdade, meus queridos irmãos, na visão que João teve, e todas as vezes que um profeta de Deus tinha uma visão, ele se sentia enfraquecido. E aqui ele reconhece que viu a Jesus, e ele caiu aos pés de Jesus como morto, ou seja, sem força nenhuma, mas ele sente sobre ele a mão do próprio Jesus, e que diz para ele: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui Jesus está falando que ele é o início de tudo, e ele também é o fim de tudo, no sentido de quê? Que ele tem uma eternidade que nós como criatura não temos, porque Jesus, ele sempre existiu e sempre existirá. Nós não, nós poderemos até herdar a vida eterna, mas nós não existíamos antes, passamos a existir, mas poderemos adquirir a vida eterna. No caso de Jesus não, ele sempre existiu e ele sempre existirá. E aqui ele está dizendo no versículo 18: eu que vivo e fui morto. Jesus está falando que ele vive, mas ele foi morto. De que maneira ele foi morto? Morto na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, e ele diz então que agora que ele está vivo para todo sempre. Então Jesus vai viver eternamente, ele tem nele próprio, ele próprio é a vida que nós precisamos. Então, se eu e você queremos ter vida, só tem uma maneira: através de Jesus Cristo, porque ele é a fonte de vida eterna. E ele nos diz também aqui que eu tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Queridos e amados irmãos, Jesus, quando foi morto na cruz, ele cumpriu a profecia de Gênesis 3,15, que dizia que havia uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da igreja. E na cruz do Calvário, Jesus pisou a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, Jesus venceu Satanás. E Satanás então está com seus dias contados. E aqui Jesus então venceu o que? A morte. Ao ressuscitar, ele vence a morte. Então Jesus teve uma vitória imensa sobre Satanás. E com isso, foi dado a Cristo Jesus poder. E ele diz aqui, esse poder nós vemos aqui, que ele diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que quer dizer? Chaves, na verdade, meus queridos irmãos, aqui está falando que é poder de Deus. Ele tem poder para abrir e fechar. Essa chave nos revela que Jesus, ele pode nos salvar da morte e nos salvar da sepultura. Jesus, ele quer nos salvar do quê? Da segunda morte. Todas aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, Jesus, com esse poder que foi dado a ele ressuscitará essas pessoas. Pessoas que estão no sepulcro, essas pessoas que morreram em Cristo, elas serão ressuscitadas. Por quê? Porque Jesus é fonte de vida, e Deus o Pai deu a ele todo o poder necessário para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Não importa se você venha hoje a morrer, mas se você conheceu os princípios de Deus, se você viveu acima dos princípios de Deus, se você se chegou ao pé da cruz, confessou seus pecados, se arrependeu, se converteu, queridos e amados irmãos, Jesus, ele pode te ressuscitar, porque a vida é dele, ele nos concede a vida. Se a pessoa faleceu em Cristo, foi sepultada, ele tem o poder de tirar você da sepultura e levar para ele viver eternamente. Ele fez isso com Moisés. Moisés havia falecido, mas ele ressuscitou Moisés e levou Moisés para o reino dos céus. E que eu e você, irmãos, possamos ter essa certeza que Jesus é o único que tem o poder de nos tirar da morte, o poder de nos tirar da sepultura e de fazer com que eu e você venhamos a viver eternamente. Então, que eu e você possamos nos agarrar nessa promessa, no princípio e o fim,
e agarrar em Jesus Cristo, que nós todos possamos então ter essa certeza, que com Cristo Jesus nós só teremos vida eterna e vida em abundância. Amém?